Dinheiro Fácil, a série acabou de estrear e eu conto tudo depois da vinheta. Fala galera, primeira coisa assim, né? Quando eu vi lá o título Dinheiro Fácil, a série, já me remeteu assim uma dúvida, porque quando tem essa parte, a série, o filme, é porque, né, acontece de ou a série virou filme ou o filme virou série, né? Sempre tem essa inversão ali. Então fui lá pesquisar e já descobri o quê? Na verdade, o Dinheiro Fácil é uma trilogia de filmes, também sueco, estrelado inclusive pelo Joel Kinnaman. Pra quem não conhece o Joel Kinnaman, ele se tornou, cara, muito impulsionado também por causa dessa trilogia. O Robocop, que o José Padilha dirigiu, e depois ele já é uma das estrelas ali do novo Esquadrão Suicida, tanto da primeira versão lá, quanto dessa versão agora que vai estrear com o James Gunn. Então, essa história aqui da série, ela não é um recomeço. Ela seria, como é falado, uma continuação, tá? Sem ligações daquela história. Ou seja, ela acontece nos dias atuais, mas, por exemplo, assim, se pegar com referência lá, os fatos que aconteceram na trilogia, ela serviria como um cânone, digamos assim, né? E, cara, a primeira coisa que eu vou falar, assim, dos pontos que eu gostei bastante na série. Primeira coisa sobre o tema. Eu achei, assim, ó, muito foda a maneira como eles conseguiram colocar essas diferenças que existem das classes sociais, só que todas as pessoas em voltas, né, não importa lá se é do núcleo do Salim, do Ravi, não importa se é do núcleo aqui da Leia e do Thomas, todos estão envoltos do mesmo, digamos assim, em busca de algo que chama-se ambição, em busca de algo que chama-se o dinheiro, tal do dinheiro fácil. Porque todos ali estão colocados ao mesmo tempo, quase escolhendo caminhos que se assemelham muito, tá? Para conseguir através do crime. E é basicamente isso. Não importa ali, né? Ali ela vai por um caminho todo legal, né, em relação a conseguir o investimento da empresa dela. Ela consegue um tipo de investimento, ela decide trocar aquele investimento, ela acaba fazendo aquela troca, né, com aquela possível sócia dela, colega, conhecida, que depois ela volta atrás. Cara, todos ali fazem esquemas, todos ali fazem escolhas, todos ali, querendo ou não, têm atitudes que são muito condenáveis, mas tudo isso, e isso que a série fala muito em relação ao tema, não importa se é daquele lado mais claro do crime em relação ao Ravi, em relação ao Salim, em relação aos outros traficantes que existem lá, se é realmente do mundo dos negócios, que aquela coisa que a gente já viu em outras situações, principalmente quando é representado o Wall Street, né? É tudo de acordo, cara, para conseguir o máximo do poder, consequentemente esse máximo do dinheiro. E a série, a primeira cena da série, ela conversa muito com o final da série sobre isso, porque ali ela tá passando tudo o que ela passa, né, tudo que ela busca é para conseguir ter sucesso com a empresa, é conseguir principalmente ter o dinheiro, sustento para a empresa, porque tem aquilo, né? O Riva querendo ou não, é da família da Lia, e o marido, né, da Lia era o irmão do Riva, e ele morreu justamente por causa desse crime, então, por viver na vida do crime, né? Então ela tá fazendo de tudo para que o filho dela não tenha nada próximo disso, então se entende isso. E a última cena, quando os dois estão sozinhos lá no apartamento, e ela tem aquele montante de dinheiro todo, né, colocado ali, aqueles 10 milhões que ela pediu como, cara, praticamente um suborno pelo cala-boca, né, um suborno do Eu Sei, né, chamando lá o Tropa de Elite. Cara, aquele dinheiro ali coloca muito isso, né, tudo que ela passou e o que aconteceu para ela ter aquele dinheiro fácil ali. Né, o que ela teve que abrir mão, principalmente da sua índole, do seu caráter para ter aquilo ali, principalmente as pessoas que ela perdeu nesse caminho. Ela, querendo ou não, já tinha perdido o marido antes, e agora ela perdeu o Salim. E o Salim, a ligação que o Salim tem com o filho da Lia é muito importante também para toda essa consequência, porque assim como ela fala na série, né? Pô, o filho dela não gosta de qualquer um, e ele teve uma ligação muito clara com o Salim e vice-versa, que mostra que o Salim também gosta muito da criança. Então, cara, aquele peso daquela cena final, isso começa a remeter à primeira cena que teve da série, daquela busca dela que tem em relação a ter ou não um investimento, como é que ela fala com o cara, tudo mais, né? E as tramóias que vão acontecendo. Cara, o tema da série é um baita de um tema, e eu fiquei, cara, até muito curioso para assistir essa trilogia, para entender também, né, por mais que a história seja diferente, sejam outros personagens, né, mas para entender também mais de onde é que vem essa origem, né, porque, pô, é uma trilogia, então tem muito material ali, assim como teve aqui na série, até fica aberto, né, para ter uma segunda temporada dessa série com um outro elenco, né, ele funciona como se fosse um True Detective, onde vai mudando o elenco a cada
temporada. E os nossos protagonistas, cara, tanto a Lia, quanto o Salim, quanto o Ravi, e principalmente o Tim, cara, eu adorei todo o arco que tem do Tim. Eu adorei. Porque a Lia, o Salim e o Ravi, eles estão muito ali envoltos, né, da trama principal da série. O Tim, querendo ou não, ele é alguém que está fora de tudo isso, alguém que mergulha para dentro, né, de todo esse contexto por achar que isso é uma saída, achar que isso é legal, achar que isso vai trazer o dinheiro fácil. Ele vive todas as consequências, ele é alguém um personagem bem claro para mostrar ao espectador as consequências que acontecem com um ser normal. E, cara, por tudo que ele vai passando e as escolhas erradas que ele vai fazendo, e a partir do momento onde ele não tem mais como voltar atrás, que é uma coisa que o Salim fala muito para ele não escuta, né, e ele não volta atrás. Fica claro também, cara, muita coisa dele ali tem a ver em relação ao que aconteceu da vida dos pais, né? Os pais ali, a série não fala muito disso, mas ela dá alguns indícios em alguns momentos ali sobre a separação dos pais, sobre a mãe também não querer ter muito envolvimento com o Tim. Isso não está muito claro ali porquê, né? Mas reflete, aí que tá, tudo isso reflete, então o caminho mais fácil acaba sendo esse também, para conseguir também esse dinheiro fácil. Ou seja, tudo é relativo a isso, né? É como se a gente fosse pegando cada pecado capital e transformando ele dentro dessa série da maneira que ele vai funcionar. E o Tim representa muito, e o final dele também é consequência de tudo isso, que encaixa, cara, perfeitamente bem para tudo que foi construído para ele ali, né? E assim como as consequências que tem, não tanto assim na questão do relacionamento entre a Lia e o Ravi, tá? Porque a ligação entre eles ali e a resposta que acaba sendo achada para conseguir ter aquele final entre os dois, né, de superioridade da Lia como resposta a tudo que o Ravi fez também, aquele de repente é um ponto que eu não gostei tanto assim da série, dessa conclusão, tá? Porque para mim ficava muito mais forte ela não ter ido atrás dessa busca de superioridade como vingança em relação a Ravi, tá? Porque ficou sobrando para mim ali, aquele momento final ali fica um pouco sobrando. Eu preferia muito mais que aquele chefe lá, o fornecedor de todas as drogas e que coordena aquele mundo do crime ali onde está em volta daquela cidade, ele sim, que por tudo que o Ravi já fez e tudo que ele já tinha avisado o Ravi, né, fica muito claro na série que os dois têm um enfrentamento muito forte, mas ao mesmo tempo tem um tom de obediência do Ravi, que é muito medo também, né, pela força que tem aquele cara ali. Eu queria que aquele cara realmente mostrasse aquela força que ele tem em relação ao Ravi, né? Então eu preferi que isso acontecesse, não aquela superioridade da Lia, por exemplo. Mas a parte final do Salim, que tem muito a ver com a Lia, tem muito a ver com o Ravi, a consequência final do Salim, cara, é alguém que literalmente entrou assim como o Tim nessa vida, alguém que não tem escolha, né? Alguém que embarcou nesse dinheiro fácil nessa vida para o caminho mais simples para conseguir tudo que ele queria, tenta sair, é impedido, ele não consegue. Eu achei curioso aquela parte da procura que ele tem de um centro de ajuda, justamente para pessoas que querem sair, né, desse mundo do crime e tudo mais. Pena que aquilo ali não foi uma coisa desenvolvida no além da série, porque a partir do momento que o Ravi diz para ele não, né, a série meio que assume esse não, então o resto tudo é consequência daquele não que o Ravi dá para ele também. A consequência para o Salim está muito clara, né, que encaixa muito com o arco apresentado pela série daquele final dele, porque para salvar a Lia, né, e acho até um pouco para salvar o Tim também, porque esse negócio dele se enxergar no Tim aparece muito, desde o momento onde ele tem aquela aproximação, quando o Salim vai resolver pro Tim aquele esquema das drogas, que o Tim estava querendo cobrar mais também, por isso que o cara não pagou, ele mentiu, ele dá o aviso, que ele, né, e ele avisa de novo. Então isso tudo está muito presente. Então ele assumir aquela consequência, sabendo que o Ravi não ia deixar eles em paz de jeito nenhum, não ia permitir que ele saísse, também é muito consequência de tudo isso, assim. Então me surpreendi bastante com o tema, com a maneira como eles lidaram com esse tema. Gostei bastante das cenas de ação, tá? Principalmente aquele tiroteio que tem no penúltimo episódio ali, me lembrou aquela maneira bem Michael Mann de dirigir as cenas com uma maneira mais crua, deixando muito o som dos disparos serem muito mais fortes, né, mais secos até, do que qualquer tipo de trilha, qualquer tipo de movimentação mais com a câmera, e até os enquadramentos mais abertos para deixar isso cada vez mais forte, então que seja uma coisa mais crua, mais rua mesmo. Então assim, entre os pesares todos, cara, uma baita série, baita indicação, e agora curioso para ver como é que vai ser também, né, se vai ter uma sequência, não vai ter uma sequência.
Então, galera, deixa aqui nos comentários o que achou da série, vamos discutir sobre, o que acha que tipo, podia ser diferente, o que gostou, o que não gostou. É muito importante também a gente ter essa troca, desse feedback. E uma coisa muito importante, precisa muito de ajuda. Deixa o like, assina o canal. Take 04, viva o sonho.